Irmãos, eu estou muito feliz desde ontem. A gente teve a oportunidade de sair com os homens para pescar e foi assim, foi uma bênção, foi um momento muito bom. Muitos irmãos aqui poderiam ter ido porque com certeza não iriam se arrepender. E assim, teve muita história engraçada ontem. A principal foi do Elmi, irmãos. O Elmi contou pra gente que lá na pescaria ele almoçou, foi descansar, foi boiar na Praia da Enseada, irmão. Dormiu boiando. Sabe onde ele foi acordar? Lá no frade que ele falou, boiando. E teve muita história engraçada, irmãos. Só que a pescaria em si foi uma catástrofe, que ninguém pescou nada. Onde a gente chegava, os peixes saíam. O Fabinho da Isa pescou um peixe, só que por mais incrível que pareça, o peixe não beliscou a isca. Foi pego pelo sovaco. O peixe veio assim, ó. Mas foi muito bom. O Dinei, pescador, exímio pescador, não pescou um peixe, irmão. Tem noção disso? Gabriel já estava chamando Jesus de Genésio no meio da pescaria, passando mal. Meu pai levou uma varra de pegar rã, não pegou nada também. Mas foi muito bom. Cadê? Quem salvou a lavoura foi eu, o Tiago, que pescou de verdade, porque pescador é brabo. Eu, Tiago, Vitor, Gabriel, Samuel, só. O resto pode treinar. Irmãos, dito isso, fora também o barqueiro falou, vou levar vocês numa pegadeira. Ele falou que é pegadeira. Vou levar vocês numa pegadeira, é só chegar lá que vocês vão pegar peixe. Ó, estamos procurando essa pegadeira até agora, que não tinha peixe nenhum no mar. Mas falar em direcionamento de barqueiro, a gente vai abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai entender um pouquinho sobre ser direcionado. Eu não combinei nada com o pastor, mas a palavra introdutória dele tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Então é uma confirmação. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, nós vamos ler 14 versículos. E com certeza esse texto vai edificar a nossa fé, como edificou a minha. Quem achou, diga amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de te louvar, de te bendizer, de nos reunir com liberdade para adorar o teu maravilhoso santo nome. Pai, que a tua palavra entre no nosso coração, gere frutos, ó Deus, e que possamos absorvê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Eu coloco, ó Deus, cada mente e cada coração, ó Deus, que neste momento estejamos focados na tua palavra, focados em aprender do Senhor, focados em assimilar, ó Deus, os teus ensinamentos para nós. Não permita que sejamos distraídos, estejamos dispersos, ó Deus, mas que a tua palavra seja o que nós vamos dar o foco nessa hora. Para a honra e glória do teu maravilhoso santo nome, a igreja diz amém. Irmãos, antes de a gente ler o texto, como o pastor falou, como eu disse aqui também, a palavra introdutória do pastor tem tudo a ver com o que eu vou falar, e nós vivemos dias em que a igreja, os crentes, realmente estão se movimentando, estão agindo sem a direção do Espírito Santo. Nós vivemos e vemos igrejas, crentes, comunidades evangélicas que agem sem a direção do Espírito Santo. E a gente percebe muito movimento e pouco fruto, muita técnica e pouca submissão, muita informação e pouca transformação. Esse é o retrato de muitas igrejas, de muitos crentes dos nossos dias. E esse sermão confronta a nossa vida cristã, esse sermão confronta a forma como conduzimos a nossa vida cristã. E a pergunta que eu te faço nesse início é o Espírito que te move ou é você mesmo? Você tem sido movido pelo Espírito Santo de Deus ou você tem sido movido pela sua força interior, pela sua própria forma de agir ou pela maneira que você acredita que é o Evangelho? Que essa pergunta possa permanecer com você na sua cabeça durante todo esse período de sermão e que no final desse sermão nós possamos responder: o que te move? É o Espírito Santo de Deus ou é você que tem tomado as rédeas da sua vida? Aqui no contexto de Romanos,
a doutrina paulina aqui, falando sobre vida espiritual, falando sobre uma vida conduzida pelo Espírito Santo, aqui é o ápice do livro de Romanos, onde Paulo fala sobre isso, sobre vida no Espírito. No capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai falar sobre a depravação do homem. Ou seja, o homem está totalmente corrompido. O Paulo fala da nossa incredulidade, pecaminosidade, da nossa pequenez, da nossa... nós não temos nenhuma condição, resumindo, ele fala que nós não temos nenhuma condição de adorar a Deus, porque nós somos pecadores e estamos afogados no pecado. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala da justificação pela fé, ou seja, agora, crentes, nós somos justificados, ou seja, a justiça que Cristo conquistou na cruz, foi imputada a nós, pela graça, pelo meio da fé. Então, nós fomos justificados por causa da obra de Cristo, capítulo 3 e 5. Do 5 ao 7, Paulo vai falar da realidade da luta contra o pecado. Porque nós vamos continuar lutando contra o pecado, renunciando a nossa carne todos os dias. Aí ele chega no capítulo 8, com todo esse contexto, ele chega no capítulo 8 para expor para nós como é viver sendo direcionado pelo Espírito Santo. E esse texto ele é perfeito para separar, para distinguir uma vida cristã movida pelo sopro divino e uma vida cristã movida pelo esforço humano, movida pela sua capacidade de gerir, de tomar as suas próprias decisões, achando que o que você quer é melhor para você. Paulo vai falar isso, então ele fala assim, não faz o menor sentido agir, por mais que você esteja trabalhando na igreja, irmão, na sua cabeça você esteja trabalhando para Deus. Paulo vai deixar a ideia para a gente que não faz o menor sentido fazer tudo isso, se todo esse trabalho não for direcionado, se não for orientado pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que precisa me mover, é o Espírito Santo de Deus que precisa te mover. Se você acredita, diga amém. Está fraco, diga amém. Amém. Vamos comigo para o versículo 1, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Irmãos, isso aqui é a nossa carta de euforia. Nós éramos escravos, agora somos libertos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que Paulo está querendo explicar aqui? Que uma vez, irmãos, que nós fomos libertos pela graça de Deus, agora é o Espírito de Deus quem nos move. É literalmente uma troca de motor, como um motor que move um veículo, uma embarcação, é praticamente uma troca de motor. Não sou eu mais quem conduzo a minha própria vida, agora foi alterado, uma vez que estamos em Cristo, esse motor foi alterado, e o que me move precisa ser o Espírito Santo de Deus. Capítulo 2, do versículo 20 de Gálatas, que nós expomos aqui durante 2 meses e meio, diz assim, já não sou eu que vivo mais, irmão, é esse motor que foi substituído, e é por isso que nós cantamos assim, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida eterna está, é certo, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem. É por isso que a gente canta isso. Paulo fala isso no versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje esse motor foi trocado, então eu, uma vez que sou salvo, eu não posso mais agir, eu não posso mais viver conforme a minha própria vontade, eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo. A igreja, os crentes, precisam ser direcionados pelo Espírito Santo, irmãos. Cristo ungido, ele não apenas intercede por nós, mas ele comunica seu Espírito para que a sua igreja permaneça acesa. Só existe uma forma de uma igreja ser relevante, permanecer acesa, ela é ser movida pelo Espírito Santo de Deus.
Uma igreja acesa, uma igreja submissa ao direcionamento do Espírito Santo, teólogo Herman Bavinck. Uma igreja acesa, uma igreja eficaz no seu trabalho, é uma igreja submissa ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não podemos agir e viver a nossa vida cristã diferente, de forma opcional, como eu quero viver, ou então como imagino que deva ser, diferente disso aqui. Não tem como sermos cristãos sem sermos submissos ou submetidos ao Espírito Santo de Deus. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Agora é assim, irmãos, nós que fomos libertos do pecado, do jugo da lei, somos agora movidos pelo Dunamis. O Dunamis é essa força operante, é o Espírito Santo que agora habita dentro de mim, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo. Uma vez que ele habita dentro de mim, a força operante que me move precisa ser o Espírito Santo de Deus. E Dunamis dá esse sentido de uma força que gera resultado. O Espírito Santo que habita em mim e em você é uma força que gera resultado. Lucas capítulo 1, 35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uma igreja verdadeira, uma igreja relevante, é envolvida pelo poder do Espírito Santo. Eu e você precisamos acreditar nisso de todo o nosso coração. Então Paulo, nos 2 primeiros versículos, deixa claro para nós que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele já chega com essa afirmação. E a gente vai agora para o versículo 3. Acompanha comigo o versículo 3. E agora nós vamos ler 5 versículos, para a gente conseguir entender de uma forma mais ampla o que Paulo está falando. Está acompanhando comigo aí? Diz amém. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Deus enviou o seu Filho para, de uma forma, um sacrifício vicário, substitutivo no nosso lugar, cumprisse esse mandamento. Aí o 4, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós agora andamos segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está querendo falar aqui que os que estão na carne, esse motor interno que move cristãos, muitas das vezes, irmãos, são cristãos, que são movidos pelo motor interno, pela própria forma de viver. As igrejas estão repletas de cristãos que não são movidos pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos nos perguntar quanto cristãos. Será que, por mais que eu tenha 30 anos de igreja, será que eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus? Será que as minhas atitudes são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus? Porque nós construímos uma ideia de sagrado e secular. Nós construímos uma ideia de que no trabalho é a nossa vida secular, na igreja é o sagrado, é a nossa vida religiosa. Irmãos, isso não tem fundamento bíblico nenhum. Não tem essa separação entre sagrado e secular. Nós devemos viver submetidos ao Espírito Santo em qualquer lugar que estivermos. Não existe essa separação. Aqui eu vou agir desse jeito, mas lá na igreja eu vou agir de outro jeito. Aqui eu vou reagir de uma forma, mas na igreja, com os irmãos da igreja, eu reajo de outra. Aqui eu falo algumas palavras que eu me permito falar, mas na igreja eu não posso falar. Não existe essa separação. Nós somos chamados para ser santos.
em qualquer lugar que estivermos, seja numa pescaria, seja no trabalho, seja na igreja, em casa, nós somos chamados para ser santos. Esse motor interno da carne é incapaz de agradar a Deus. Paulo está falando isso aqui no versículo 3 em diante. Ele até tenta obedecer, mas sem o Espírito, só produz ruído religioso. Muitas das vezes nós, ou cristãos, que não são submetidos ao Espírito Santo de Deus, nós vamos até tentar agradar a Deus de alguma forma, irmão. Nós vamos até fazer algumas coisas certas. Nós vamos fazer algumas coisas que condizem com o Evangelho. Mas se isso não for, se essa ação não for movida pelo Espírito Santo de Deus, você nem de perto chegou a agradar a Deus, irmão. Porque você não agrada a Deus por causa das suas atitudes boas. Você só consegue agradar a Deus se o Espírito Santo mover a sua vida. Só existe uma possibilidade de você agradar a Deus, se as suas ações forem movidas pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outra opção, porque o nosso motor interno, a nossa carne, ela é falha, irmãos. Ela é falha. Isaías, versículo 6, no capítulo 64, diz: todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não existe nada de bom em nós. João Calvino diz assim, não há nada no homem separado do Espírito Santo. O homem que é separado do Espírito Santo, não há nada nele que não esteja manchado pela sua corrupção. Irmãos, então aqui Calvino está dando a ideia para a gente aqui que não quer dizer só incompetência. Não é que você só é incompetente de adorar a Deus pela vontade própria. Ele diz que além da sua incompetência, você na sua vontade própria só vai ter rebelião contra Deus. Isso que ele está falando. Essa é a ideia que Paulo está falando, que sem sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos adorá-lo, nós não conseguiremos exaltar o nome de Deus, irmãos. E esse é um convite para que a igreja se pergunte, será que temos sido movidos pelo Espírito Santo de Deus ou não? Porque nós vivemos em uma cultura que celebra a autossuficiência, nós vivemos em uma cultura que a força de vontade é algo que é evidenciado, mérito pessoal, mas na Escritura, de acordo com a palavra, revela uma verdade dura e libertadora para nós: a carne é fraca. E eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas. A nossa carne é fraca, e isso precisa fazer parte da nossa fé, porque se você não acreditar que a sua carne é fraca, você vai tentar levar a sua vida com a força do seu próprio braço, porque você vai achar que consegue. Porque a nossa natureza, ela vai inclinar para esse lado, de achar que nós conseguimos. Nós sempre vamos agir assim, irmãos. Na forma pecaminosa do homem, a nossa rebelião contra Deus vai achar que a gente consegue dar conta de tudo sozinho. E quando a gente tenta dar conta de tudo sozinho, a gente não consegue pagar a conta. Mas uma vez que depositamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, quando depositamos sobre o Senhor toda a nossa vida, quem paga a conta é Ele. Porque o jugo dele é suave e leve. O nosso não, o nosso é pesado, porque nós não conseguimos arcar com essa conta, que é muito cara para nós, mas ela já foi paga. Em nome de Jesus. Isso nos leva a crer que a confiança no homem, inevitavelmente, afasta o coração da dependência de Deus. Afasta o nosso coração de depender e de sermos submissos ao único e verdadeiro Deus. Meu irmão, seu coração está submisso a Deus, a sua mente está submissa a Deus, a forma como você leva a sua vida é uma forma submissa a Deus, submissa ao Espírito Santo de Deus, ou você tenta levar a sua vida da maneira que bem entender, ou você acredita que as suas mínimas decisões não dizem respeito ao propósito de Deus para a sua vida. Para pensar nisso. Vamos agora para o versículo 9. Então aqui a gente viu a nossa condição de pecaminosidade,
Aí depois a gente foi perceber que é o Espírito Santo que nos move, ele que é o dunamis. Ou seja, nós só conseguimos agradar a Deus através do Espírito Santo. Aí Paulo chega aqui no 9. Paulo chega no versículo 9 dizendo, querendo entender, nos fazer entender que o Espírito do Senhor é o sopro que gera vida. Não que gera vida apenas em nós, mas que através de nós ele gera vida em outras pessoas. Paulo é bem didático, ele vem aqui numa didática bem legal. Ele fala quem você é, que condição nós pretendemos chegar e o que ele quer, que fruto que ele quer de nós. Que fruto Deus quer de nós. O Espírito é o sopro da vida. Acompanha comigo o versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo já fala assim, ó, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então não existe a menor condição de eu conseguir adorar e servir ao Senhor, se o Espírito de Deus não estiver em mim. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, aquela justiça que foi imputada a nós, porque nós não merecemos. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, se o Espírito Santo habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós, o Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para não vivermos segundo a carne. Nós não somos devedores à carne. Nós não somos devedores à força do nosso próprio braço. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, viver pelo Espírito não é opcional para nós. É uma marca de uma nova criatura. Se você nasceu de novo, você precisa viver conforme o Espírito de Deus. Você precisa ser guiado, você precisa ser direcionado. Se uma igreja, ela é uma igreja viva, ela precisa ser direcionada pelo Espírito de Deus. O grande problema da igreja moderna, da atualidade, dos crentes da atualidade, é que nós tentamos fazer na carne, nós tentamos fazer pela carne o que só pode ser feito pelo Espírito. Esse é o grande problema. Nós tentamos fazer barulho, nós tentamos criar comunidade, nós tentamos gerar transformação com a força do nosso próprio braço, com a nossa própria técnica, com as nossas próprias informações e conteúdos, sem uma submissão ao Espírito Santo. E esse é o problema, tentar gerar algum fruto que só o Espírito Santo pode gerar. Existem coisas, irmãos, que só o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Só Ele é capaz de promover transformação do nosso interior e transformação do interior do outro. É por isso que a teologia coach, ela é castigada, ela é desprezada por nós. Porque a teologia coach vai dizer que você é capaz, que algumas transformações do ser humano são por conta da sua própria vontade, da sua própria autossuficiência. E tentam atribuir a sua transformação de vida ao seu próprio braço, ao seu próprio esforço. Mas é só o Espírito Santo que consegue transformar nossas vidas e nos fazer olhar para Cristo, irmãos. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Paulo quer mostrar que o verdadeiro crente, ele é habitado, ele é dirigido, ele é vivificado, ele é direcionado e governado pelo Espírito Santo. Esse é o intuito de Paulo, a ditar o versículo 9 até o versículo 14. Porque sem o Espírito Santo, a fé é morta, a pregação é vazia e a igreja, irmãos, é um clube de domingo. Sem a presença do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos aqui nos reunindo para jogar um bingo num domingo à noite. É como se nós viéssemos aqui nos reunir para fazer qualquer tipo de coisa, para cantar qualquer tipo de música, para nos gerar a nossa comunhão aqui, conhecer pessoas de diversas formas.
mas seria apenas um clube de domingo. Seria apenas uma atração semanal. Mas o Espírito Santo em nós, irmãos, vivifica a nossa fé, preenche e completa a pregação, e ele transforma a vida da igreja. João 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a habitação do Espírito Santo é essencial para a santificação. O nosso papel como cristãos é nos santificarmos, é buscar a santificação em Cristo Jesus. E onde Ele habita, irmãos, há vida. Onde Ele habita, gera vida. Então nós precisamos gerar vida, gerar frutos, não só na nossa vida, mas na vida dos outros também, que estão à nossa volta. Nós precisamos gerar frutos no nosso trabalho, nós precisamos gerar frutos na nossa família, nós precisamos gerar frutos em qualquer lugar onde estivermos. Não há a menor condição de você ser direcionado pelo Espírito Santo, irmãos, e não ter o desejo de gerar frutos. Esse desejo precisa nascer no seu coração. O desejo de gerar fruto precisa fazer parte da sua vida. Como o ar que você respira, precisa fazer parte da sua vida o desejo de gerar frutos no Senhor. Amém? Onde Ele está ausente, só há aparência. Onde o Espírito Santo não governa, é só uma vida de aparência. Ou seja, se você não tem sido submisso ao Espírito Santo, à voz do Espírito, se você não tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem vivido um evangelho de aparência. Durante 2, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, se você não é submisso ao Espírito Santo, a sua vida tem sido uma vida de aparência, irmãos. E Deus condena isso. Essa palavra é uma palavra que confronta o nosso coração, para que nós venhamos agir de uma forma submissa. Ezequiel 36, versículo 27, diz: porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos. Nós precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo. Existe uma analogia do pastor Paulo Borges Júnior, que ele fala do moinho e do ventilador. Eu não sei se você já ouviu, mas o moinho, ele depende do vento. O moinho, ele não gira por conta própria, irmãos. O moinho, ele sopra forte quando o vento está forte. E ele sopra fraco quando o vento está fraco. Ele gira fraco quando o vento está fraco. Se o vento tiver mais ou menos, ele vai girar mais ou menos. Ou seja, o moinho, ele se movimenta de acordo com a força e a direção do vento. Ele não cria o próprio movimento. Tu não vai ver um moinho sem vento nenhum girando, você não vai ver isso. Ele responde ao sopro. Ele gera energia. Não sei se você sabe, mas o moinho, ele tem a função de gerar energia, de moer grãos. Ele é usado até de forma industrial para picotar papéis, moer grãos, enfim, tem várias funções o moinho. Mas ele é submisso e sensível, dependente da direção do vento. A produtividade do moinho não é fruto do esforço, mas é fruto do vento. E existe o ventilador, irmãos. O ventilador tem motor próprio, gira quando quer, na intensidade que quer. Você pode ligar o ventilador, colocar a intensidade se você quer fraco, forte. Ele consome energia, mas não gera fruto. Produz um vento artificial, um movimento sem vida, um barulho sem profundidade. Ele simboliza a autonomia espiritual, ou seja, você se move da forma que você quer se mover. É um ativismo religioso. E o pastor Paulo Borges Júnior, ele fala que a igreja ela não foi chamada para simular poder, mas ela foi chamada para andar no Espírito. Ele faz esse comentário sobre Gálatas, versículo 16, capítulo 5. Irmãos, nós não fomos chamados para gerar poder, para gerar barulho,
para fazer movimentos com a nossa própria técnica, com as nossas próprias vontades. Nós fomos chamados para nos movimentarmos de acordo com o vento do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos moinhos e não ventiladores. Você está girando como moinho sensível ao Espírito Santo, ou você é um ventilador com força própria? Você tem vivido a sua vida espiritual sendo levado pelo Espírito como um moinho, como um vento, ou você tem agido como um ventilador? Na intensidade que você quer e na hora que você quer, você age da forma que você acredita ser melhor. Irmãos, tem muito ventilador soprando artificialmente na igreja, onde só deveria haver moinho esperando o vento do Espírito Santo de Deus. E esse é um convite para nós nessa noite, a viver sob o Espírito Santo. Eu te pergunto, quem é você nessa história? A sua vida cristã depende do sopro de Deus ou da força do seu motor interno? Olha para o irmão que está do seu lado aí, já que nós somos irmãos. Pergunta assim, você é moinho ou ventilador? Sua vida, ela tem sido direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem tentado agir, levar o Evangelho, conduzir a sua vida cristã da maneira que você acha mais legal? Irmãos, nós sempre aqui nessa igreja, vamos bater nessa tecla, que nós não conquistaremos nada com a força do nosso braço, que a nossa vida precisa ser uma vida de dependência ao Senhor. Então em Gálatas nós falamos isso, em João nós vamos falar sobre isso, porque nós precisamos ser dependentes do Senhor, irmãos. Nós precisamos agir da forma que Deus quer que hajamos. Diversas coisas vão se apresentar para nós, diversas coisas vão aparecer no nosso dia a dia, diversos objetivos, diversas funções, diversas realidades, mas em todas elas nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados, agora diz assim para você mesmo em voz alta, nós fomos chamados para produzir frutos verdadeiros a partir do vento do Espírito Santo.